o momento ainda. O Neymar ele precisa realmente melhorar, ele precisa entrar mais em campo com mais qualidade, ter mais ótimos jogos. Fala rapaziada, tudo certo? Bora para mais um vídeo. Hoje trocando uma ideia sobre como foi a convocação aí do Carlo Ancelotti, a primeira convocação realmente autoral do treinador, né? Conhecendo, visitando estádios, vendo os times brasileiros de perto e tendo as suas opiniões realmente balizadas para convocar seus jogadores, né? Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Como eu disse, vamos trocar uma ideia sobre a convocação do Carlito, né? A primeira realmente modo full Carlito. Aí não dá pra dizer que ele foi influenciado por ninguém. Então, vamos trocar uma ideia mais ou menos de acordo com as posições que a gente vier trazendo. Se eu tiver alguma observação, eu vou falando com vocês. E vocês, claro, deixem nos comentários aqui se você discorda ou concorda com o que eu tô falando, beleza? Obviamente, eu vou frisar aqui que eu não vou entrar muito... Já vou matar essa parte aqui no começo do vídeo, tá? Que é realmente para falar sobre o Rodrigo e o Vinícius Júnior, dois jogadores que o Carleto conhece muito bem da época de Real Madrid e caras que já fizeram muito pela seleção brasileira, né? Mais ou menos. Fizeram muito é exagero. Vinícius, né? Ele estaria suspenso nesse primeiro jogo contra o Chile, então só jogaria em El Alto, né? Jogo contra a Bolívia, um jogo com altitude. Acho que não seria algo tão interessante pro atleta e para avaliar ele, que é um cara já conhecido tanto pelo Carlo Ancelotti quanto pela seleção brasileira. Vini que já é um cara mais do que provado, então creio que por isso que ele fica de fora dessa convocação, tá? Já o caso do Rodrigo é diferente, porque o Rodrigo, por mais que seja um cara já muito conhecido também pelo Carlo Ancelotti, ele não vive um bom momento, né, gente? Ele não tem tido muitos minutos, até fez um jogo ok contra o Real Oviedo pela La Liga aí na última rodada, foi titular, mas não foi um jogo nível Rodrigo, tá? Mas ele até jogou bem e tal, mas creio que o Rodrigo ainda precisa ou sair do Real Madrid e ir para um time que ele vá ter minutagem, jogar com mais intensidade, ou não sei o que vai acontecer com o Rodrigão, ou ele reconquistar a titularidade ali com o Xabi Alonso. Mas o Rodrigo fica de fora, realmente acho que por questão técnica. E vamos lá, vamos começar do começo, né? Vamos começar dos goleiros e ir avançando na convocação. De goleiro a gente tem então aí o Alisson do Liverpool, né? O Bento do Al Nassr e o Hugo Souza do Corinthians. Pra mim, convocação super justa, tá? O Alisson, que é um cara que muita gente não gosta, mas pra mim é um cara que sempre se provou há muitos anos o titular absoluto do time do Liverpool, que é um timaço, e já jogou 2 Copas com a seleção brasileira, é um cara confiável e tá em grande forma. O Bento também segue muito bem no Al Nassr, e o Hugo Souza, que é sempre muito requisitado no Corinthians, que tem uma defesa frágil, né? E o Hugo Souza faz grandes milagres e salva o Corinthians diversas vezes, merece também estar nessa lista. Talvez aí eu colocaria uma possibilidade para o Brazão, Gabriel Brazão, que está muito bem no Santos, mas é claro que o fato do Santos ter um desempenho muito ruim, né, ter sido goleado recentemente, não ajuda o goleirão, né, mas é um cara que deve estar sendo bem observado. Mas os 3 merecem a convocação, uma convocação bem justa, tá? Na zaga a gente tem aí o Alexandro, né, do Lille, o Alex Sandro do Flamengo, tem o Caio Henrique do Mônaco, muito bom jogador, o Douglas Santos do Zenit, esse é uma surpresa, né? Vou falar um pouco mais dele separado, que pouca gente conhece. Fabrício Bruno do Cruzeiro, ótimo zagueiro. O Gabriel Magalhães do Arsenal, também recorrente. Marquinhos do PSG. O Wanderson do Mônaco, né? Também muito bom jogador. E o Wesley do Roma. Todos os defensores aí muito bons, acho que uma convocação muito boa, muito sóbria. Vamos falar um pouco sobre o Douglas Santos, né, jogador do Zenit. É um cara que tem características muito ofensivas, é muito rápido, habilidoso, um jogador com um perfil bem ofensivo, tá? Então a gente vê, acho que o mais importante dessa convocação é o fato de que o Ancelotti realmente não tem na cabeça fixo quem será o seu lateral esquerdo, quem serão os seus laterais esquerdos para a Copa. Não é uma posição muito bem definida, eu acredito. Então acho que por isso ele está convocando pessoas mais fora do radar geral, né? Aí, eu acho que a gente poderia conversar um pouco sobre o Luciano Juba, que mereceria uma oportunidade, na minha opinião, eu o convocaria, se fosse o técnico, mas não sou, né? E também o Léo Ortiz do Flamengo, acho que também merecia uma oportunidade, mas uma boa convocação de defensores, com toda a certeza. No meio campo, a gente tem pouca gente até, tá? Achei pouca gente, na minha opinião, foi pouca gente convocada para o meio campo, mostrando que a gente não tem realmente tantas opções de meia do agrado, né, para jogar ali como 10 ou como 8, ou volantes de marcação que sabem jogar. Acho que realmente a gente está com uma situação um pouco diferente nesse caso, tá?
Tem jogadores ali como o André, né? São jogadores que têm essa característica. O Gerson do Zenit, que não sei se está rendendo tão bem, eu não tenho observado tão de perto, gente, mas o Carlos Ancelotti tá. Justo que tem 2 jogadores do Zenit, né? Um a gente já falou e outro a gente vai falar logo mais à frente. Mas é isso, acho que mostra que temos poucas opções para meia, tá? Então, Andrei Santos do Chelsea, Bruno Guimarães do Newcastle, a gente tem o Casemiro voltando aí do Manchester United, o Joelinton do Newcastle e o Lucas Paquetá do West Ham. Completamente Premier League, como sempre, o nosso meio campo, né? Cara, destaque aqui para Casemiro e Lucas Paquetá, questão de volta. Muito positiva a volta do Lucas Paquetá, que é um cara que foi liberado daquela questão de investigação da FA, né, da Federação Inglesa, sobre manipulação de resultados para ganhos em apostas esportivas. Bom ver o Paquetá de volta, que é um cara diferenciado. A gente falando de jogadores de meia, acho que ele é um dos poucos meio-campos que a gente tem que dar esse brilho pro meio campo brasileiro. Tem poucos jogadores. A maioria é muito trabalhador, jogadores muito eficientes, mas não tem tanta criatividade como tem o Lucas Paquetá. E o Casemiro é um monstro. O Casemiro realmente vinha jogando bem já pelo Manchester e merecia estar de volta. No ataque, né, a gente tem aí algumas boas opções sendo chamadas pelo Carlo Ancelotti. A gente teve o Estevão do Chelsea, né, o Gabriel Martinelli do Arsenal, o João Pedro também do Chelsea. Aí tivemos o Caio Jorge do Cruzeiro, ótima opção, né? O Luiz Henrique, voltando aí mais um jogador do Zenit, ex-Botafogo, campeão da Libertadores. O Matheus Cunha, atacante do Manchester United. O Rafinha do Barcelona, que era óbvio. E o Richarlison do Tottenham. Bastante coisa interessante no ataque, né? Eu acho que assim, o Luiz Henrique de volta é interessante porque ele é um jogador que teve oportunidades com o Dorival Júnior e soube aproveitar, acho que jogou bem quando teve essas oportunidades lá, né, nas convocações do Dorival. É um jogador muito habilidoso, muito rápido, muito forte fisicamente. Um cara bem interessante para a seleção, acho que deve voltar muitas vezes. Tivemos aí o João Pedro, que é uma realidade, né? João Pedro vem merecendo muito e é um cara para ser um camisa 9 aí. E outro para disputar com ele, acho que é o Caio Jorge, que vem fazendo uma temporada brilhante no time do Cruzeiro. Acho que seria uma disputa interessante pela 9 e creio que o João Pedro com uma pequena vantagem pelos níveis de enfrentamento dele na Premier League, tá jogando muita bola. E eu vou entrar num ponto aqui que para mim eu não concordo tanto com a convocação, mas não sou eu que tenho que convocar, né? Mas eu tenho que falar a minha opinião. O Richarlison, cara, o Richarlison é um cara que eu acho que tá até fazendo um bom início de temporada pelo Tottenham, mas nunca foi um jogador que me agradou tanto, eu particularmente. Acho que para nível de seleção brasileira a gente tem jogadores melhores, tá? Ainda mais como opção de você levar um 9, que talvez seja um jogador mais forte fisicamente. Apesar que o Richarlison joga também como ponta, né? Ele é um cara bem versátil. Mas a gente tem vários jogadores que jogam nesse estilo, nessa convocação. Então eu não sei se o Richarlison seria a melhor opção, tá? É um cara que até não jogou mal na última Copa do Mundo, mas acho que o momento dele já passou. Mas o Ancelotti gosta muito dele, tiveram bons momentos no Everton, né? E aí é um cara que tá tendo oportunidade porque também tá fazendo um bom início de Premier League. Mas eu praticamente não levaria, talvez levasse o Pedro no lugar. O Pedro não já vinha numa crescente, né? E todo mundo já sabe da qualidade do Pedro e das características que ele tem. Temos poucos jogadores com o estilo do Pedro, né? E o Samuel Lino que já vinha também muito bem no Flamengo. Ele que desde que chegou no Flamengo tá jogando bem. Já jogava muita bola no Atlético de Madrid. E ontem, claro que a convocação de ontem, antes do espetáculo que ele deu junto com o Pedro contra o Vitória, mas já tava jogando bem. Ontem, no vídeo de ontem a gente falou muito. Eu falei muito aqui do Samuel Lino, né? Possibilidade de convocação. E acho que ele merecia realmente. Mas tá aí, ainda temos acho que 2 convocações até a Copa do Mundo, né? E aí a gente tem a questão do Neymar, né, rapaziada? Claro que a gente tem que trocar ideia do Neymar. Ontem eu já falei sobre a minha opinião, se ele deveria ser convocado ou não nesse momento. A minha opinião era que não. E acho que tá tudo ok, tá? O Neymar é um grande jogador, um jogador mais diferente que nós temos ainda. Sim, é. Só que fisicamente o Neymar ainda tá, pra mim, bem abaixo de um nível de seleção brasileira, gente. Por várias questões. Então acho que não é o momento ainda. O Neymar ele precisa realmente melhorar. Ele precisa entrar mais em campo com mais qualidade, ter mais ótimos jogos. Como teve alguns contra o Flamengo, um bom jogo contra o Botafogo lá atrás quando o Santos perdeu. Bom jogo contra o Juventude, um bom jogo contra o Cruzeiro. Então teve alguns bons jogos do Neymar, o cara é muito diferente, mas acho que para nível de seleção ainda não. Acho que a gente precisa ter um pouquinho de cautela com o Neymar, né? E é isso, rapaziada. Deixem sua opinião. Você concorda com o que eu falei aqui? Você gostou da convocação? Que jogadores você traria diferente? Qual seria a sua convocação? Deixa aqui nos comentários, beleza? E não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal.